E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje a gente vai estar conversando sobre o crime de estupro. Nós estamos aí com uma sequência dos crimes contra a dignidade de liberdade sexual, contra a liberdade sexual, seja lá o nome que você queira dar. A doutrina tem uma variação sobre isso, e a gente vai estar estudando hoje o artigo 213, tá, do Código Penal, ok? Tem muita coisa legal para a gente avaliar aqui. Vamos estar fazendo a leitura do artigo 213, questões doutrinárias, classificação de crime. Então nós vamos estar, na realidade, abordando aqui com vocês uma série de informações. É um estudo que vai ser sistemático, porque nós vamos também estar buscando informações sobre jurisprudência lá no STJ. Então é um estudo com bastante cautela para um caso prático que pode acontecer no seu dia a dia. Ou se você estiver aí realizando concurso, fazendo prova da ordem e tal, então informações que você vai encontrar aqui com certeza vão te ajudar bastante, ok? Vou abrir aqui o nosso arquivo para a gente poder estar conversando sobre isso, tá? E daí a gente vai passar para essa ideia. Bom, vamos lá. A gente vai falar, coloquei aqui o título para vocês, crimes contra a dignidade de liberdade sexual. Alguns falam contra a dignidade sexual, enfim, isso vai muito de doutrinador para doutrinador, né? E a gente não vai ficar perdendo nosso tempo muito com isso, não. Você tem que entender que está envolvido aqui, sim, é a liberdade sexual da pessoa, a dignidade sexual da pessoa, né? E até mesmo o desenvolvimento sexual da própria pessoa. Então, usando esses termos aí, você vai estar bem direcionado. Bom, vamos lá. Artigo 213 fala lá: constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, pena reclusão de 6 a 10 anos. Então, constranger é uma obrigação, né? Você obriga praticamente uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer, e a fazer aquilo, né, que você quer que ela faça mesmo ela não querendo, ok? E aí você vai se utilizar da violência, já está nas vias de fato, de repente está dando soco, pontapé, agredindo, segurando e por aí vai, ou você, o sujeito, está praticando esse ato via grave ameaça, né? Está com uma faca apontada, está com um revólver apontado, né? E aí entra essas discussões. A questão da conjunção carnal, né, para ser considerado estupro, né, no sentido estrito do termo conjunção carnal, tem que ter penetração pênis e vagina, ou a própria lei fala, né, praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Então, se for qualquer outro ato, sexo oral, sexo anal, né, vai ser considerado ato libidinoso, porém vai estar enquadrado dentro do crime de estupro, ok? Na realidade, nós tínhamos o crime de atentado violento ao pudor, que foi revogado e foi transferido para dentro do artigo 213. Não ocorrendo, já falei isso outras vezes, a abolício crimes. Não foi isso que aconteceu, ok? Na realidade, foi uma reestruturação normativa que se jogou aqui para dentro, porque o crime lá, a pena era irrisória, ridícula, então se resolveu fazer isso. E foi de boa-vinda essa mudança. A pena, lembre-se aqui, ó, que ele falar praticar, então ele pode estar usando a violência ou a grave ameaça, o sujeito praticando o ato, ou ele pode estar usando da violência e da grave ameaça, determinando que a parte pratique o ato nele, ok? Então, tanto faz. Ele está executando ou alguém está executando nele. Vai estar configurado o crime de estupro. Pouco importa sujeito ativo e sujeito passivo. Pode ser duas mulheres como sujeito ativo e passivo, pode ser dois homens, pode ser um homem e uma mulher, pouco importa, ok? Então, que a gente chama isso de crime bicomum, tá? Então, não tem nenhum problema referente a isso aqui.
Algumas outras coisas nós vamos observar durante nosso estudo, só estou fazendo uma introdução aqui, é que nós temos aqui o parágrafo primeiro que fala se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena de 8 a 12 anos. Então nós temos uma qualificadora, aumento de pena aqui, ok? Então, lesão corporal de natureza grave vai ser aquela utilizada lá do artigo 129 do Código Penal, ok? Pois vai lá, dá uma olhada lá que você tem lá as explicações, as ponderações do que é essa lesão corporal de natureza grave. Ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Então, gente, praticou o ato contra um adolescente lá, né, de 15 anos, 16, 17 anos. Gente, 17 anos, por exemplo, vai ter esse aumento de pena aí, subindo a pena mínima de 8, de 6 para 8 e de 10 para 12. Se resultar morte, e aí pouco importa a idade, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos, ok? A gente ainda vai ver que o 226 lá fala algumas coisas ainda que tem mais os aumentos de pena aí, tá? Então, trouxe aqui 2 doutrinadores para a gente estar falando sobre eles, a classificação que eles fazem, enfim, para a gente estar fundamentando. Você pode usar o doutrinador que você quiser. Gente, isso não vai mudar muito em termos de doutrina, né? Alguns divergem algumas coisas, outros usam outras palavras, mas o fim é sempre caminhar, desaguar no mesmo local, tá? O Nutt fala que constranger significa tolher a liberdade, forçar, coagir, obrigar, né, gente? Neste caso, o cerceamento destina-se a obter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, o ato de constranger, de obrigar, de forçar a pessoa a fazer alguma coisa ou permitir que se faça com ela, o objetivo, né, vai ser esse. Então, o dolo do sujeito é satisfazer seu desejo sexual, ok? Mesmo contra a vontade da vítima. Então, o Estado está o quê? Punindo, né, a liberdade sexual da vítima de praticar o sexo com quem ela quer, a hora que quer, da forma que ela quer, com quem ela quiser, ok? Também, da mesma forma, referente ao ato libidinoso. Então, o Estado está lá resguardando o direito dessa vítima. E também resguarda, que eu até concordo com o Rogério Greco, né, o direito de desenvolvimento sexual. De repente a pessoa está sendo obrigada a praticar um ato que ela nunca praticou, não se sente preparada, não está à vontade e está sendo obrigada. Ou seja, há uma antecipação no desenvolvimento, né, na caminhada dela do lado sexual. Então, isso atrapalha. Acho que isso é interessante e vale a pena mencionar aqui, tá? O Rogério Greco fala lá, de acordo com a redação legal, verifica-se que o núcleo do tipo é o verbo constranger, aqui utilizado no sentido de forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual. Trata-se, portanto, de modalidade especial de constrangimento. Por que modalidade de constrangimento especial? Porque tem um fim específico para isso, né? Praticado com o fim, né, de fazer com que a gente tenha sucesso no congresso carnal ou na prática de outros atos libidinosos. Então, quando ele fala que tem um fim especial, é porque esse dolo está direcionado a algo, né, que ele, sujeito, tem interesse, tá? Vamos lá. Violência. Rogério Greco falando. Violência diz respeito a vias corporais, vias absoluta, ou seja, a utilização da força física, né, gente? No sentido de subjugar a vítima, né? De segurar, agarrar, às vezes bater. E aí tenta-se, dessa forma, constranger, obrigar ela a permitir que o sujeito pratique o ato, tá? A grave ameaça, ou a vis compulsiva, né, pode ser direta e indireta, implícita ou explícita. Assim, por exemplo, poderá ser levada a efeito diretamente contra a própria vítima ou pode ser empregada indiretamente contra pessoas ou coisas que lhe são próximas, né, produzindo efeito psicológico, né,
Tá? Pô, se você não praticar esse ato sexual comigo, eu vou fazer isso e aquilo contra sua filha, ou contra seu pai, contra sua mãe, seja lá o que for. Há uma grave ameaça para isso. Ou se você não fizer isso, eu tenho um fulano que está lá em tal lugar, sua filha vai sair da escola, a gente vai fazer isso. Ou se você não tiver deixar praticar o ato sexual com você, eu vou te furar. Está numa grave ameaça, ok? Então, nós estamos observando dessa forma. A classificação, gente, eu sempre costumo colocar a classificação do crime, porque eu vejo isso, né, lá na prática com os alunos, que as pessoas não dão importância, né, para a parte de direito penal 1, que trata lá, né, da teoria do crime, vem falando, né, da história do direito penal, dos princípios do direito penal, fala sobre a questão da classificação, né, dos crimes que aí são dentro de cada tipo, mas trata da teoria do crime, enfim, tem toda essa parte de introdução que é a base sólida do direito penal para você solucionar qualquer problema. Eu falo isso sempre com os alunos lá na faculdade, converso muito isso com os colegas, que deve-se dar uma atenção especial para essa questão da classificação dos crimes, porque faz toda a diferença. Eu vejo as pessoas no dia a dia exercendo sua atividade e às vezes tomando algumas decisões equivocadas porque às vezes não lembra ou não estudou da forma como deveria ter estudado a questão da teoria do crime, tá? Trouxe do Rogério Greco aqui, porque eu também uso aqui do Guilherme Souza Nucci, por entender, né, por ser uma leitura mais direta do Rogério. Tem o César Roberto Bittencourt também, que tem uma leitura maravilhosa, que eu gosto muito de ler os livros dele. Enfim, temos vários outros livros e outras pessoas aí. Mas você pode ficar à vontade para escolher a doutrina de acordo com o que você acha melhor, né? Doutrina, às vezes você lê um doutrinador e você acha que é a linguagem, né? Aquilo não ficou muito legal para você, você lê um outro e você tem maior simpatia, você acaba trabalhando com ele sem nenhum problema, ok? Então, para mim, não é que um é melhor do que o outro, tá? Então, vamos lá. Segundo o Rogério Greco, fala lá, quando a conduta for dirigida à conjunção carnal, que é o que a lei fala aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, né, o crime será de mão própria, no que diz respeito ao sujeito ativo. Ora, só o sujeito que vai poder praticar aquele crime, tá? Seja ele um homem ou mesmo uma mulher. A mulher pode ser sujeito ativo desse crime? Claro que pode. Pois que exige uma atuação pessoal do agente e próprio com relação ao sujeito passivo. Então, tá, se for conjunção carnal, passivo tem que ser a mulher. Nesse exemplo, se for referente à conjunção carnal, o sujeito passivo vai ser a mulher. Por quê? Penetração, pênis e vagina. Ok? Sem nenhum problema. Sujeito, se for o inverso, a mulher obrigando o cara a ter, né, relação sexual com ele, e aí, no caso aqui, né, a conjunção carnal, ela está com a arma apontada e determinando que ele faça a penetração nela, ela é o sujeito ativo e o sujeito passivo é o cara lá, ok? Mas está tendo conjunção carnal. Só inverteu o polo ativo e passivo, tá? Pois que exige uma atuação pessoal do agente e próprio com relação ao sujeito passivo, que poderá ser também tanto um homem quanto uma mulher, uma vez que a conjunção carnal pressupõe uma relação heterossexual, tá? Quando o comportamento for dirigido a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, estaremos diante de um crime comum. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres e por aí vai, ok? Porque não vai ter a questão da conjunção carnal, e sim qualquer outro ato libidinoso, tá? Uma vez que a conjunção carnal pressupõe relação heterossexual. Quando o comportamento for dirigido a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, estaremos diante de um crime comum tanto quanto a relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Crime doloso, né, gente? Não há modalidade culposa, tá? Comissivo, né? É um crime que necessita da ação. Pode ser
comissivo pode ser omissivo impróprio? Pode, né? Quando for o garantidor, né? Quando a pessoa estiver na hipótese garantidosa. Comissivo, podendo ser praticado via omissão imprópria, na hipótese em que o agente gozar do status de garantidor. É um crime material também, tá? É um crime de dano, um crime instantâneo, de forma vinculada quando a conduta for dirigida à prática da conjunção carnal, e de forma livre quando o comportamento disser respeito ao cometimento de outros atos libidinosos. Monossubjetivo, plurissubsistente, não transeunte, dependendo do caso concreto, ou transeunte, se deixar vestígios ou não. Ok? Então a classificação no geral é essa aqui. Você precisa ter esse conhecimento, precisa saber o que é um crime monossubjetivo, plurissubsistente, para você saber se há possibilidade de tentativa ou se não há, se vai ter aqui o iter criminis, enfim, tudo isso, gente, faz diferença lá na hora que você está no caso concreto, quando você for responder suas questões de prova aí, tá? O objeto jurídico é a liberdade quanto à dignidade sexual, ou como alguns apresentam, é a liberdade sexual, ou também incluindo, né, o desenvolvimento sexual. Eu acho que é os três, tá? O objeto jurídico aqui é a dignidade sexual, a liberdade sexual e o direito de desenvolvimento sexual. Para mim, os três são objetos jurídicos. Alguns doutrinadores sustentam de uma forma, outros de outra, ok? Ah, Zé Carlos, se eu estiver fazendo uma prova, você vai poder citar, por exemplo, os três, porque errar você não vai errar, tá? O objeto material é a pessoa que sofre o referido constrangimento, né, gente? É sempre o objeto. O nome objeto material é a pessoa. O objeto material de um crime de furto é o bem furtado, é o celular, é o carro, né? É o dinheiro, é o relógio, enfim, seja lá o que for em termos de matéria, tá? César Roberto Bittencourt, até acabei de falar aqui de vocês, né? O bem jurídico protegido é a liberdade sexual da mulher, ou seja, a faculdade que tem a mulher de escolher livremente seu parceiro sexual, podendo recusar inclusive o próprio marido quando assim o desejar, ok? Então, César Roberto Bittencourt, ele fala que o objeto jurídico aqui protegido é a liberdade sexual. Como acabei de mostrar, a doutrinadores que entende que é a dignidade sexual. E eu vou mais além, para mim são os três, como acabei de falar, tá bem? Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, que nós temos muita coisa para ser vista aqui, tá? Na atual redação do artigo 213, né, a figura, né, do atentado violento ao pudor foi mesclada com o artigo do 214 trazida para dentro do 213. Né? Então, se revogou o artigo do atentado violento ao pudor, que era o artigo 214, e jogou para dentro do artigo 230. Né? O Sanches Cunha, né, ele fala lá exatamente, né, não houve abolício crimes, né, do artigo 214, né? A abolição do crime representa a supressão da figura criminosa. Então, não deixou de existir, entre aspas, né, o atentado violento ao pudor. Trata-se na revogação de um tipo penal pela superveniência de uma lei descriminalizadora, ou seja, transportou, pegou o que era atentado ao violento ao pudor e transportou ela para dentro de um tipo penal já existente, tá? Que era o 213, que continua sendo o 213, de uma forma mais elastecida, mais abrangente para as condutas. E, obviamente, a pena aumentou, ok? Deixa eu voltar aqui. O Superior Tribunal de Justiça, né, em sua edição número 151 de teses jurisprudenciais, gente, vale super a pena vocês entrarem lá no STJ e buscar lá, tá? Jurisprudência, e você vai lá, vai ver lá um item lá escrito teses jurisprudenciais. São, na realidade, uma coletânea de julgados e teses que tecnicamente já se forma uma pacificação do entendimento do tribunal, que facilita o nosso trabalho no dia a dia, no caso prático, ou até para os nossos estudos, para a gente saber como é que o STJ está se posicionando sobre determinados assuntos.
Essas teses, elas variam, né? Num determinado momento ela pode ter um posicionamento, e passado um período longo, sei lá, de 2, 3 anos, pode ser que o tribunal tome um outro posicionamento. Eu não estou falando de súmula, e tá nesse sentido, estou falando de tese mesmo. São vários julgados que o tribunal falou o seguinte: olha, nós estamos julgando tanto esse assunto e estamos direcionados a nessa posição, vamos criar um caderno, né, de teses jurisprudenciais, e aí as partes lá, quando estiverem no caso concreto, vão poder fazer uma pesquisa e aí ver qual vai ser a sua tese de acusação ou de defesa, seja lá o que for. E no caso de quem faz concurso ou estuda, também tem esse entendimento aliado ao STJ. Ah, eu sou obrigado a concordar com o STJ? Não, até porque você pode recorrer dessa decisão, sem nenhum problema, tá ok? Então, mas a edição 151, jurisprudência em tese, número 4, fala lá: os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo após a edição da Lei 12.015 de 2009, tá? Não ocorrendo abolício crimes do delito do artigo 214 do Código Penal, diante do princípio da continuidade normativa. Então, o STJ já falou o seguinte: ó, nem adianta você vir falar, né, que houve uma reformácia, que houve uma agravação do tipo penal, né? E, enfim, piorou a situação jurídica do sujeito. Não, não é isso. A STJ já se posicionou: não houve abolício crimes, e quem estava condenado lá pelo crime de atentado violento ao pudor continuou condenado, cumprindo sua pena lá. Ninguém foi colocado para fora da prisão em razão disso, tá? Coloquei aqui: atenção, atentado violento ao pudor continua sendo crime autônomo no Código Penal Militar, artigo 233. Aí é lei especial, tá ok? Não é o caso de estudo aqui, tá? O estupro, gente, é crime hediondo, tá ok? Em todas as suas modalidades. Trata-se de crime pluriofensivo, né, que atinge a dignidade, quanto à integridade corporal e a liberdade individual. Sim, né, porque ataca o corpo, né, a lesão que vai gerar, ataca a liberdade da pessoa fazer sexo com quem ela quer e a sua própria dignidade, tá bom? Então, vem aqui a Lei 8.072, até coloquei aqui para a gente fazer uma leitura, né, para ficar um estudo sistemático, tá? Lei 8.072, crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto-lei, tá? No inciso 5º, estupro, artigo 213, caput, parágrafo 1º e 2º. Estupro de vulnerável, no inciso 6º, 217, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, crime hediondo, tá? Voltando lá no STJ, a gente vai estar sempre falando sobre isso, né? O STJ, na sua jurisprudência de tese 151, a tese número 3, falou lá: os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticado antes da edição da Lei 12.015, ainda que em sua forma simples, configuram modalidade de crimes hediondos. Tese julgada sob o rito 543C do antigo CPC, tema 581, tá? Então, todos os processos devem ocorrer sob segredo de justiça, tá? Tá lá no artigo 234 do Código Penal, 234B aqui, ó. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Claro, preservar a vítima, né, gente? A vítima vai ter a sua vida lá aberta para a sociedade, para quê? Já está num sofrimento danado, tá? Então, nós temos essa previsão legal aqui. Até coloquei aqui para vocês: os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Gente, eu coloco a lei aqui até para evitar que você fique indo lá no código, indo no livro, não sei o quê. E aí você vai lendo, eu acho que isso facilita, porque você faz um encaixe melhor dessas informações. Mas você estuda do jeito que você quiser, tá bom? Meu objetivo aqui é facilitar o seu trabalho, o seu aprendizado. Vamos lá. O crime de estupro é bicomum, ou seja, sujeito ativo e passivo pode ser o homem ou a mulher. Então, pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com uma mulher, ok? Sem problema nenhum, né?
Dentro do casamento há possibilidade, já está mais do que pacificado o entendimento que se a mulher não quiser ter relações sexuais, está sempre com dor de cabeça, o cara vai lá e estupra ela, vai praticar o crime de estupro, tá ok? A jurisprudência tem um entendimento, tá, que para a questão do estupro, tendo em vista que a gente, né, tem agora essa possibilidade aí do atentado violento ao pudor inserido dentro do crime de estupro, não há necessidade nem de contato físico para caracterizar o estupro. Vou te mostrar a jurisprudência aqui. Isso tem várias jurisprudências nesse sentido, tá? O que diferencia o crime de importunação sexual do estupro, tratando-se de pessoas maiores de 14 anos, é a violência ou grave ameaça. Sim, né? Porque senão, lá você, na importunação sexual, você não tem a violência ou grave ameaça, tá ok? Então vamos lá, coloquei aqui vários exemplos aqui que você pode estar se perguntando às vezes, e isso funciona muito nos seus estudos, tá? 1. Sujeito segura a vítima e pratica o ato sexual. Estupro. Ok? Sujeito aponta a arma e determina que a vítima faça sexo com ele. É estupro. Ok? Não é ele que está fazendo. Ela que vai fazer nele, mas ela está sob ameaça. Sujeito aponta a arma para a vítima e determina que ela se masturbe. Estupro. Vai entrar não na conjunção carnal, mas vai entrar como estupro no ato libidinoso. Ok? Sujeito aponta a arma para a vítima e fala que se ela não praticar ato sexual com ele, vai matar sua mãe. Considerado estupro, grave ameaça aqui. Observação: em se tratando de relação sexual consentida entre adultos, ocorrendo a agressão permitida em razão dos fetiches, né, gente, não há que se falar em estupro. Porém, há limite, né? O casal está lá na sua relação sexual, eles têm os fetiches dele lá, de repente ela gosta de tomar uns tapinhas lá e o cara vai e espanca ela. Porra, não dá. Outro detalhe que tem que ser levado em consideração aqui, ó, o fato da mulher, por exemplo, né, anuir a ideia de ter relações sexuais com o cara, ela pode estar tendo relação sexual no momento lá da relação sexual, está tendo conjunção carnal e ela chega e fala, ó, não quero mais, para. Mas é um para efetivamente, né, concreto, se ele insistir, fica caracterizado estupro. Zé, como é que a gente vai provar isso? Aí é outra história, mas estou falando no campo material, ok? Então, a mulher ela tem direito ao arrependimento, assim como o homem. Né? Isso é passível. Então, falou para parar, para, encerra o assunto e vão embora. Tá? Insistir aplicando violência ou grave ameaça, nesse caso que um dos dois resolve desistir do ato, mesmo já está consumando a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, vai caracterizar o crime de estupro. Tá? Espécies de estupro, né? Pode ser simples, conforme o artigo 213, pode ser qualificado pela lesão corporal grave ou referente à morte, né? Que a gente tem. O núcleo do tipo é constranger a vítima, ou seja, obrigar alguém a fazer algo contrário à sua vontade. O verbo constranger deve estar associado à intenção da prática da conjunção carnal ou ato libidinoso, é óbvio, né? Tem que ter o verbo, né, ligado ao desejo de lascívia do cara lá, da conjunção carnal, tá? Atenção, nem sempre, né, o móvel do agente vai ser a satisfação da própria lascívia, desejo sexual. Como é o caso do estupro corretivo, exemplo, o pai estupra a filha porque não concorda com sua opção sexual. O pai, quando pratica esse absurdo, mas ele tem não o objetivo da prática do crime como a satisfação do seu desejo sexual, mas como desejo de punição, ele pratica o crime de estupro. Punição horrível, não era nem para existir, por isso que ele vai ser punido, tá? E também para corrigir, né, a orientação sexual da vítima. Você não gosta de homem? Então vem cá que você vai ver o que é um homem. E ele vai estuprar a filha para mostrar para a filha que aquilo que é um homem, aquilo que ela tem que ter, né? Conjunção carnal. Ele está, na realidade, o objetivo dele ali não é a satisfação sexual dele, mas ele vai ingressar no tipo penal porque ele está praticando o ato do tipo do verbo, ok? Então não tem jeito.
Conjunção carnal é o coito vagínico, ou seja, a introdução do pênis na vagina, ainda que parcial, tá, gente? Não há necessidade de total introdução, tá? Ato libidinoso, todo e qualquer ato que tenha conotação sexual diversa da conjunção carnal. Exemplo: sexo oral, sexo anal, toques pelo corpo, seios, nádegas, etc, tá? Sempre tem alguns julgados aqui que a gente tem que observar, porque são casos específicos e às vezes traz informações importantes para a gente aqui, tá? No informativo número 954, Supremo Tribunal Federal, né, encontramos o HC 134591 decidindo que o beijo lascivo pode caracterizar o crime de estupro. No caso, o indivíduo beijou, né, de língua uma criança de 6 anos de idade, sendo considerado estupro de vulnerável, tendo em vista a tenra idade da criança. Então, beijo lascivo, ok? Ainda mais numa criança de 6 anos de idade, como se antigamente se beijava, hoje já há um bom tempo é considerado estupro de vulnerável, ok? Então, tenha cuidado aí na hora que você vai cumprimentar seus sobrinhos, seus filhos, sei lá, quem for, né? Deixei o julgado ali para vocês depois lerem, tá? O HC 134591, Marco Aurélio, tá? O Superior Tribunal de Justiça possui julgados atribuindo o crime de estupro àquele que imobiliza a vítima com as mãos, os pés e a beija de forma lasciva, ok? O sujeito amarrou as mãos, amarrou os pés da vítima, foi lá e encheu a mulher ou o homem de beijo. Fica caracterizado de forma lasciva, ó. Fica caracterizado o crime de estupro. Praticou sexo oral, tá lá caracterizado. Teve conjunção, tá caracterizado. Por quê? Porque você impossibilitou, né, tirou, né, o direito da vítima até mesmo anuir ou não aquele ato sexual, tá? Tem um julgado aqui para você depois fazer a sua leitura. Julgado muito legal esse aqui, depois vale a pena vocês fazerem. Nem sempre será necessário o envolvimento corporal, né, da vítima com o agressor. Por exemplo, como eu falei, causar ameaça a alguém, por aí vai, tá? Exemplo, namorado que possui fotos íntimas da ex-namorada é ameaça que, se ela não se masturbar na frente dele, ele apresentará as fotos na internet. Trata de estupro conhecido como estupro virtual, tá? Na realidade, ele está fazendo uma ameaça. Se ela não ceder o desejo que ele quer, que ela se masturbar na frente dele, né, ele vai divulgar aquelas fotos. Qual é a intenção dele aqui? Ato libidinoso diferente da conjunção carnal, porque não está tendo contato, mas responde lá como a gente viu, tá? O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de não exigir o contato físico. Então, já falei anteriormente, olha a posição do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em tese, 152, já não é 151. Então, sei lá, tem a 151, 152 e 153 com vários posicionamentos referentes só aos crimes contra a dignidade sexual, liberdade sexual, desenvolvimento sexual, como que você queira falar, tá? A tese número 4 fala lá: a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo do tipo do artigo 213 e artigo 217-A, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre o ofensor e vítima, como eu acabei de dar o exemplo aí da questão da masturbação, tá? Alguns questionamentos aqui eu coloquei para vocês aqui, né? Qual o crime responde o agente que, mediante arma de fogo, ordena a vítima a retirar sua roupa apenas para contemplá-la? Qual o crime pratica o agente que obriga a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a assistir uma atividade sexual do próprio agente ou de terceira pessoa? Pode o agente responder por constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, ou pelo artigo 218-A, caso a vítima seja vulnerável. Vai depender do caso concreto. Artigo 146 está aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe ter haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permitiu fazer com que ela manda. Detenção de 3 meses, né, e a 1 ano. Temos aqui aumento de pena, tá? E a gente vai ver o artigo 208-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem.
pena, reclusão de 2 a 4 anos, a pena aqui já é maior, tá? Então, vai depender do caso concreto. Depender do quê? Das circunstâncias do fato. É menor de 14 anos, já tem essa possibilidade do 208A, né? Não é, enfim, vai responder pelo 146, tá ok? Atenção, o agente que pratica atos ali de libidinagem, construção carnal ou atos libidinais em contexto fático diversos poderá responder por concurso material de crime. É o sujeito que pratica uma pessoa, que estupra uma pessoa por diversas vezes, tá? Tem aqui processos, né, julgados aqui da 5ª turma do STJ, tá ok? Aqui, ó, 11/4/2023, a data do julgamento. Ó, a emenda. Agravo regimental no habeas corpus, impugnação defensiva dos delitos de estupro vulnerável, vítimas diferentes, continuidade delitiva, impossibilidade de habitualidade delitiva, modo de execução diverso, conjunção carnal contra uma vítima e apenas atos libidinosos contra a outra, recurso improvido. Ou seja, o cara praticou conjunção carnal em uma pessoa e atos libidinosos contra a outra. O que tem aqui? Concurso, ok? Sem problema nenhum, tá lá nos termos do artigo 71 do Código Penal. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro. Ok? Aplica-se a pena de um só dos crimes ser idêntica ou mais grave, ou a mais grave ser diversa, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, há essa possibilidade, tá? De ocorrer o concurso aí ou continuidade delitiva, tá? Aqui ainda fala referente aqui à questão do julgado, tá? Eu até coloquei aqui, ó, se o agente no contexto fático pratica conjunção carnal, bem como atos libidinosos diversos, responderá por um crime de estupro. Muito cuidado, porque dependendo da situação, né, antes de 2009, né, a gente respondia pelo 213 e 214 em concurso material, ou seja, né, a reforma criou um tipo penal mais favorável a gente, né? Exemplo, né, cara? O sujeito tá lá, empunha a arma para a mulher, faz os atos libidinosos com ela, né? Mão ali, mão aqui, começa a se masturbar, ele está praticando ato libidinoso, não teve penetração, mas ele vai e executa agora o ato da penetração. Isso faz parte de um crime de estupro, ok? Antes poderia ser julgado, num determinado momento, o atentado violento ao pudor, né? E depois o estupro. Agora não, vai encaixar tudo no estupro. É como se fosse uma continuação ou uma preliminar, entre aspas, para que ele possa executar o crime que ele quer, tá? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, transexual, admite-se inclusive, né, o estupro no matrimônio, como eu já falei aqui várias vezes, tá? Gente, ó, 226 é questão de aumento de pena, tá? A pena é aumentada. Inciso primeiro, de quarta parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Então, aumenta 2 ou mais pessoas, concurso já vai aumentar a pena. De metade se o agente ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, tá? Então, 4. De 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Estupro coletivo, né? Já tivemos casos famosos sobre isso. Estupro corretivo, tá? Para controlar o comportamento social e sexual da vítima, tá? Quanto ao inciso 2, parte final, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência teses número 152, item 6, reconhece a possível prática do estupro por professor, tá, gente? Tendo em vista que o mesmo possui certa autoridade sobre a vítima. Então tá lá, olha o que o STJ entende. A prática de crime contra a dignidade sexual por professor faz incidir a causa de aumento de pena, previsto no artigo 262 do Código Penal, por sua evidente posição de autoridade e ascendência sobre os alunos. É aquele caso que o cara fala, você tem que ter relação sexual comigo, senão eu vou te reprovar, vou te perseguir. E aí está caracterizado aqui, há uma grave ameaça aqui sobre isso, né? Coloquei aqui o estupro corretivo, né?
previsto no artigo 226, inciso 4ª, linha B, geralmente é praticado contra mulheres lésbicas, tá? Bissexuais ou transexuais, em que o abusador, né, motivado, né, pelo ódio e preconceito que ele tem, né, ele busca corrigir a orientação sexual da vítima, né, aduzindo que o ato faria parte de um processo de cura, por exemplo, né, fora da realidade. Não tem jeito, vai ser punido, tem que ser punido mesmo, tá? Não é o crime, não é praticando o crime que você vai tentar solucionar algum problema de alguém. E se é que isso é algum problema, e o mérito não é esse, tá? Mas daí você querer praticar um crime, né, com a qualidade de que você está fazendo uma correção sobre uma opção de liberdade da pessoa, é totalmente repugnante. Trata-se de crime material consumando-se delito com a prática dos atos de libidinagem ou a própria conjunção carnal. A prova da materialidade não é exclusivamente pericial, admitindo-se qualquer meio de prova. É claro, porque senão, de repente, você não tem vestígios do crime, por exemplo, não teve penetração, mas teve outro ato libidinoso, que, por exemplo, a pessoa tem testemunha ou a própria palavra da vítima, que vai ser, nesses casos de crimes referente aos atos libidinosos, fica um pouco mais difícil. Mas se tiver outros meios de prova, por exemplo, tem uma filmagem, enfim, tem prova testemunhal que tenha visto, né, o ato, vai suprir essa ausência, tá? Sem nenhum problema dessa forma. Inclusive, o STJ tem esse posicionamento, né, a jurisprudência, devendo da palavra da vítima merecer um sobrevalor pelo julgador. Mas tem que ser, né, gente, algo assim também com muita cautela, porque a gente tem visto muitos casos aí em que as pessoas estão se aproveitando dessa suposta, entre aspas, verdade absoluta na sua versão e tem aí, né, criado situações que não são verdadeiras e gerado prejuízo para muitas pessoas, tá? Aqui, ó, jurisprudência, edição 151, tese número 2. Em delitos sexuais comumente praticadas ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância desde que esteja em consonância com outras ou com as demais provas relacionadas aos autos, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter que ter uma situação muito, muito peculiar, né? Se você não tiver como fazer aí os exames de corpo de delito na vítima, não havendo penetração. Que é diferente, por exemplo, do processo penal de outros países, aí como foi do jogador de futebol, que ocorreu em razão de escutas até que aqui no Brasil seria considerado ilegal. Outra coisa, né? A criminologia criou a teoria da síndrome da mulher de Potifar, né? Que é a conduta de falsa acusação, né? É aquela coisa que a mulher quer ter relação sexual com o cara não quer, né, e ela lá simula o estupro. Por isso que é síndrome de Potifar, tá ok? Lembre-se que se isso acontecer e o sujeito, né, obviamente, provar que ele não teve nenhum ato, não praticou nenhum ato, que aquilo foi uma invenção dela, ela vai responder, né, pelo crime de denunciação caluniosa, ok? Artigo 339, ó. Dar causa, instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando de crime de que sabe ser inocente, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, ok? Nós temos ainda o stowing, né, que é a dissimulação em que um dos parceiros retira o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento do outro, ok? Vamos por parte aqui, né, gente? Aí aqui tem algumas coisas a serem avaliadas, né? Até tá aqui, coloquei aqui para você, né? A palavra stealth tem origem nos Estados Unidos, né? E traduzido para o português seria algo como furtivo, oculto, né? O termo indica a prática da relação sexual inicialmente consentida com o uso de camisinha masculina, mas o que o indivíduo remove o preservativo durante o ato, sem a parceira ter conhecimento, tá? E aí vamos ver as opções aqui, ó. Primeira situação, se o parceiro retirou o preservativo e continua a relação com emprego de violência ou grave ameaça após ser descoberto pela vítima, haverá o crime de estupro. Então, o sujeito está lá,
entra num acordo com ela e ela fala, tudo bem, só que tem que ter preservativo. O cara coloca o preservativo, tá lá tendo o coito, conjunção carnal, e de repente ele vai, tira, e ela percebe que ele tirou, e ela manda ele parar. Ele insiste, é considerado estupro, que foi o que eu falei anteriormente lá. Direito de arrependimento, nesse caso aí, é um direito de um arrependimento, ou um direito a refutar a ação do cara que tirou o preservativo, ok? Então, se o cara insistir, continua, vai caracterizar o estupro. Segunda situação, se a vítima não percebe que o preservativo foi retirado, haverá, né, o crime de violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Gente, claro que tudo isso é difícil a beça de ser provado, mas isso cai em prova, por isso que está aqui no Código Penal, inclusive acontece no dia a dia da vida das pessoas aí, tá? Então, há essa possibilidade. Descobriu, a mulher descobriu, mandou o cara parar, o cara insistiu, estupro. A mulher combinou de ter a relação sexual referente só com o preservativo. O cara retirou, ela não percebeu. Depois do ato ela percebe o que? A fraude, tá? Violação sexual mediante fraude. Porém, se o sujeito durante o ato sexual retira o preservativo e avisa a sua parceira e ela concorda, não há crime. Então, por exemplo, se ele está lá tendo relação sexual com ela no primeiro momento falou que só teria se fosse com preservativo, ele tira e informa para ela fala, continua, tá tudo bom, tudo certo, beleza, deixa rolar. Não há nenhum tipo de crime, tá? Aqui nós temos aqui referente, né, ao estupro de vulnerável e partícipe, né? Nós temos o informativo 685 lá do STJ, tá? Que fala que o tema é estupro vulnerável, contato físico direto, prescindibilidade, qualquer ato de libidinagem, contemplação lascívia por meio virtual, suficiência. Então, na realidade, o que você tem aqui, né, para o estupro de vulnerável não há necessidade do contato físico, conforme nós já temos aqui, ó. O mentor intelectual dos atos libidinosos responde pelo crime de estupro de vulnerável. Informações, e eu vou dar uma lida nisso aqui que é super interessante, se acordam, tá? Vale a pena a gente ler, porque isso aqui vai com certeza ser objeto de prova em algum momento aí. Discute-se a possibilidade de não tipificação do estupro de vulnerável em virtude da ausência de contato físico entre o agente e as vítimas. No caso, as instâncias de origem delinearam e reconheceram a ocorrência de todos os elementos contidos no artigo 217-A do Código Penal, com destaque à qualidade de partícipe do réu, diante da autoria intelectual dos delitos, bem como a prescindibilidade do contato físico. Okay? Sobre o tema, frisa-se que é pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme solicitado por esse Superior Tribunal de Justiça. Doutrina e jurisprudência sustenta a prescindibilidade do contato físico, ou seja, não há necessidade do contato físico direto do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre ato praticado pelo acusado destinado à satisfação de sua lascívia, o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pelo ofendido. Tá? Na situação em exame, ficou devidamente comprovado que o acusado agiu mediante nítido poder de controle psicológico sobre as outras duas agentes, dado o vínculo afetivo entre eles estabelecido. Assim, as incitou a prática de atos de estupro contra as infantes, ambas menores de 14 anos, com o envio da respectiva imagem via aplicativo virtual, as quais permitiram a referida contemplação lasciva e consequente adequação ao conduto do tipo 217-A. Né? Por fim, cumpre registrar que esta Corte Superior também reconhece a prática do delito de estupro, no qual o agente concorre na qualidade de partícipe, tese em que se coaduna com a parte da fundamentação lançada pelo juízo de origem. Tá? A tentativa é perfeitamente possível por se tratar de crime plurissubsistente. Lembra que eu falei lá em cima, quando nós estudamos, eu fiz a leitura para vocês da classificação doutrinária dos crimes? Vale a pena você lembrar disso. Ou seja, que pode ser fracionado por vários atos. Logo estamos falando de quê? Intercrimes. Tá? Parágrafo único do artigo 213. Tá? Então é possível você ver lá a participação de outras pessoas nesse crime, tá? Mesmo não tendo contato, como a gente viu no STJ, né? O cara tinha, por exemplo,
meios de constranger duas menores lá, né, de 14 anos, por exemplo, e estupro de vulnerável, a ter relações sexuais ou se masturbarem lá ou praticar qualquer ato libidinoso sob pena de que ele faria alguma coisa. Ele tem o poder sobre elas, logo está praticando crime, sem contato físico. Parágrafo 1º, 213, a primeira qualificadora, estupro, né, por lesão corporal, já falei. Tá? Lembra-se aqui, né, que nesse caso aqui, ó, ocorrendo a lesão corporal, se for de natureza grave, obviamente vai qualificar esse crime, vai ter esse aumento de pena e a gente vai ter o pré-ter doloso, tanto na lesão quanto na morte, né? O cara tem o dolo de praticar o estupro e tem a culpa ou na lesão ou na morte. Então, por isso que é pré-ter doloso, mas vai ter o aumento de pena lá, né? Se a vítima foi estuprada no dia do seu aniversário de 14 anos, para responder essa questão, devemos entender que o estupro de vulnerável somente estará presente quando a vítima for menor de 14 anos, tá? No caso de vítima maior de 14 anos e menor de 21 anos, haverá estupro qualificado. No caso de vítima com 14 anos completado naquele dia em que foi vítima de estupro, responderá o agente por estupro simples, para ausência de previsão legal, ok? Parágrafo único. Se do estupro resulta morte, a gente já tem lá o aumento de pena. Ação penal, né? A partir de 2018, os crimes nessa espécie são ação penal pública incondicionada, ok? A súmula 608 da STF é que estabelece, né, que o estupro mediante violência real será de ação penal pública incondicionada. Todas elas hoje é ação penal pública incondicionada. Tá aqui, ó, artigo 225 do Código Penal. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, ok? Então, desde 2018 isso aí, tá? Então, esses aqui é o artigo, esse aqui são as ponderações que eu queria passar para vocês referente ao crime de estupro. Esse material vai estar disponível para vocês. É um crime, né, hediondo, horrível e tal, merece toda a reprimenda. Tem muitas nuances, como nós vimos aqui, para você poder fazer a sua análise, seja no caso prático, tomar as decisões que você vai tomar, se vai defender, se não vai, ou se vai acusar, vai ser assistente de acusação, se é concurso, se é prova da ordem, enfim, você tem uma gama de informações aí que precisa ser analisada, estudada, para você poder solucionar as coisas da melhor forma possível, ok? Logo estou retornando aí com outras informações, outros estudos para a gente estar debatendo aí. Grande abraço para todos.